Há exatos 681 dias eu gravava esse vídeo. Eu realmente deixei a faculdade de engenharia no penúltimo ano. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história e do porquê que isso tudo aconteceu. Mas assim, junto disso, quanto mais eu odiava a engenharia, os engenheiros e a faculdade, mais o meu lado humano e artístico aflorava e começou a falar mais alto do que o meu lado de exatas. É muito difícil abrir mão de uma coisa que você lutou tanto tempo para conseguir e que você acreditava do fundo do coração que era aquilo que você queria. Mais precisamente no dia 19 de outubro de 2021, eu gravei esse vídeo para contar que eu estava tomando a decisão mais difícil da minha vida, que era sair do curso de engenharia na USP no final do meu 4º ano de faculdade para seguir uma carreira artística no Brasil. Muita gente se identificou e ainda se identifica com esse vídeo, e hoje, quase 2 anos depois, eu sinto que eu preciso voltar para mostrar para essas pessoas que se identificaram e se identificam como é que tá a minha vida hoje. Eu acho que esse vídeo vai ser bem reconfortante e encorajador para essas pessoas que estão passando ou passaram pela mesma situação que eu passei. Então vamos lá que eu vou contar tudo o que aconteceu na minha vida nesses 681 dias. Logo depois que eu tomei a decisão de trancar a faculdade, eu tirei um tempinho ali para pensar no que é que eu iria fazer e em questão de semanas eu comprei um curso de ilustração online pela EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas. Como eu não queria ficar ali muito tempo sem fazer nada, eu senti que eu precisava já começar a ouvir meu lado artístico para começar a estimular esse lado e tentar encontrar uma carreira que me desse prazer, que me desse sentido. Então eu comecei logo de cara assim fazendo esse curso. Nesse meio tempo, eu gravava alguns vídeos aqui pro YouTube, gravava vídeos pro TikTok. Em específico, lá no TikTok, eu recebi muitas críticas com relação a essa minha decisão. Muita gente tentando ali me dizer o que é que elas fariam no meu lugar, mas não muito amigavelmente. Isso me fez um pouco mal. E somado a tudo isso, a ansiedade do momento que eu tava passando, os medos, os receios, em novembro de 2021 eu comecei a ter crises de pânico muito fortes. A primeira delas foi assim assustadora pra mim, eu nunca tinha tido uma crise de pânico naquele nível, pra mim eram crises de ansiedade que eu sempre tive, mas dessa vez foi realmente uma crise de pânico, eu achei ali que eu tava literalmente morrendo, é muito ruim, não sei nem descrever a sensação. E eu tive essa crise, fui pro hospital, tomei um remédio lá, melhorei. E aí eu achei que eu nunca mais ia ter. Eu falei, não, tá tudo bem, já sei o que é, né? Já sei como que eu me sinto quando isso vai acontecer. Vou conseguir controlar e tá tudo bem. Até que algumas semanas depois eu tive de novo uma crise de pânico muito forte. E aí eu decidi começar um tratamento psiquiátrico. Porque sozinha eu senti que eu não ia dar conta mesmo. E aí eu comecei em novembro mesmo um tratamento psiquiátrico com o escitalopram. E eu quero contar isso aqui pra vocês porque eu quero mostrar que não foi assim tudo tão fácil, as coisas não aconteceram tão rápido. Quer dizer, aconteceram rápido, mas não foi tudo tão fácil, tão simples, como sair da faculdade e as coisas logo começaram a dar certo. Não, tiveram ali algumas pedras no meio do caminho que hoje constroem ali a minha história, fazem parte de quem eu sou hoje, só que para a situação em que eu estou hoje, elas ficaram no passado e eu vou contar melhor como é que tudo isso aconteceu. E aí, nesse processo todo de me descobrir como artista, de me reconhecer, eu fui dando mais atenção para coisas artísticas que eu já fazia, como bordar. Quando eu tava no finzinho da minha faculdade ali, um pouco antes de tomar a decisão que eu tomei, eu comecei a bordar por hobby. Eu aprendi sozinha, fui atrás dos materiais sozinha, entender como é que aquilo funcionava e comecei a fazer um bordado ou outro ali só para me distrair daquela atmosfera da faculdade, para tentar abstrair um pouquinho e relaxar, porque eu também sabia que era uma atividade muito legal para a ansiedade.
E aí, enquanto eu me descobri ali como artista, além do desenho, além da ilustração, eu continuei bordando, mas aquilo foi levado em paralelo, porque as minhas intenções com o mundo artístico eram outras. E aí, pra também não ficar ali sem fazer nada, porque por mais que eu seja uma pessoa ansiosa quando eu tenho milhares de coisas pra fazer, eu também sou quando eu não tenho nada pra fazer. Então, pra não ficar ali sem fazer nada, eu comecei, além de pesquisar áreas artísticas e dar ouvidos a esse meu lado, eu comecei a trabalhar junto com meu pai, que é representante comercial, e ele ficava maluco ali na hora de passar os pedidos, porque ele fazia tudo sozinho. E aí eu falei pra ele, sentei e falei, pai, deixa eu passar os pedidos pra você, pra eu não ficar sem fazer nada, pra eu ter o que fazer, pra eu ganhar um dinheiro, pra conseguir fazer alguma coisa. E aí ele aceitou e eu comecei a fazer isso pra ele. Com o dinheiro que eu recebia, eu fui guardando, fui juntando e eu consegui comprar uma maquininha de tatuagem. Porque a intenção também era começar a tatuar, já que é um meio assim, mais bem reconhecido no mundo artístico, que é a tatuagem, né? Então eu falei, vou começar a tatuar. Juntei ali o dinheiro, comprei os materiais e comecei a fazer aulas de tatuagem. Isso em março de 2022, foi quando eu comecei a fazer as aulas, quando eu fiz a minha primeira aula. E logo de cara, assim, na primeira aula, já peguei na maquininha, já senti como é que era e eu achei incrível, super legal. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Mas mais uma vez, o universo ali estava me guardando outras coisas e eu vou explicar para vocês, vou chegar lá. Enquanto eu fazia as aulas ali de tatuagem e ia treinando o lado do desenho, enquanto isso também ia abordando, com o que eu recebia do meu pai, eu falei, tá, então agora eu vou mudar de casa. E aí juntei as minhas coisas com a do Yannick, que é meu namorado, e a gente decidiu mudar de casa. Só que assim, o que eu recebia estava longe de dar pra pagar as contas ali de fato, e pagar pra gente morar de aluguel, pagar o aluguel, pagar as contas do cartão, o mercado, conta de luz, força, enfim. Só que eu não tava muito preocupada com isso. Eu falei, eu vou dar meus pulos, eu vou começar a tatuar, eu vou fazer o que for preciso e eu vou conseguir. Eu vou sair da casa dos meus pais, vou morar sozinha e eu vou pagar minhas contas. E foi o que eu fiz. Em maio de 2022, eu me mudei pra cá, pra esse apartamento que eu tô hoje. Esse cenário aqui é um quarto desse apartamento. Faz mais de um ano já, né, que a gente mora junto aqui. E as coisas começaram a dar certo a partir desse ponto na minha vida. Depois que a gente tomou a decisão de sair da casa dos nossos pais e ir morar junto. Começaram a surgir ali algumas tatuagens, inclusive a primeira tatuagem que eu fiz na minha vida foi no Ian. Foi nele, ele quis fazer logo no braço, assim, eu falei, meu Deus do céu, não faz no braço, faz na perna, porque se ficar ruim, ninguém vê. Ele falou, não, eu quero que isso seja parte, né, da nossa história ali, eu quero fazer no braço e você vai fazer no braço e se vira, mais ou menos isso. E aí eu montei a maca na sala aqui da nossa casa e fui comer, tava tremendo igual vara verde quando eu fui fazer a tatuagem nele, mas fiz. E ficou boa, ficou super legal. E aí, a partir disso, começaram a surgir algumas outras tatuagens. Eu fui fazendo um pouquinho ali, né, por mês, uma por mês, devagarzinho, começando aos poucos, até que eu me mudei para uma kitnet que servia como estúdio de tatuagem para mim. Nesse meio tempo, eu continuei bordando e eu criei um Instagram só pro bordado, porque a minha intenção era que o meu Instagram pessoal fosse para tatuagem. E eu bordava ali para ter uma renda extra também, porque as pessoas começaram a ver meus bordados, que eu postava fotos de vez em quando, e começaram a querer encomendar também. E aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse Instagram pessoal para tatu e vou criar um Instagram novo para bordado. E foi o que eu fiz. Comecei a divulgar ali meus bordados sem pretensão nenhuma, comecei a postar, comecei a fazer bordado de presente para as pessoas, porque era um meio de relaxar para mim. Era aquele momento que eu ficava ali concentrada, sem pressão nenhuma de ser uma tatuagem, porque tatuagem é permanente, o bordado não, eu posso desfazer e fazer de novo. Então era algo muito leve, muito gostoso de se fazer. E eu continuei bordando ali, postando. E aí, em junho de 2022, eu decidi fazer um anúncio de Dia dos Namorados. Eu falei, vamos ver qual é que é, né, com relação ao bordado. Porque muita gente me mandava fotos
para fazer fotos bordadas. E eu falei, acho que é um presente legal pro Dia dos Namorados. E eu decidi fazer um anúncio. Eu não lembro agora quanto foi que eu coloquei no anúncio, foi acho que R$50, né, amor? Coloquei R$50 ali no anúncio durante acho que 5 dias, porque era o período que tinha antes do Dia dos Namorados, era tipo assim, uma semana antes do Dia dos Namorados eu decidi fazer isso. E aí choveu encomenda, eu peguei as encomendas porque eu falei, gente do céu, né, preciso fazer isso, vou ganhar uma grana legal. E comecei a fazer as encomendas, correndo assim, lógico, né, desesperada, trabalhava de madrugada para dar conta. E foi uma surpresa enorme para mim. Eu não esperava ter tanto retorno, porque foi tudo assim, sem a menor pretensão nenhuma. Eu só fiz o anúncio ali, tirei uma foto na hora, pedi pro Ian, segurei assim, fiz uma foto. O quadro, né, segurei o quadrinho, o bordado, fiz a foto, coloquei ali como anúncio e ganhei, assim, muita encomenda, muita gente começou a pedir. E eu falei, nossa, acho que esse negócio de bordado dá certo. Porque até então, antes de começar a realmente trabalhar com isso, eu falava pro Ian assim, eu falava, gente, antes de começar a ter tatuagens também, porque até então, eu não tinha muita tatuagem a ponto de conseguir me sustentar. Não dava. E aí ele falava pra mim, borda, vende seus bordados. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu saí da faculdade? Eu vou trabalhar com o quê? E ele, borda. Eu falei, gente, não dá pra eu viver de bordado. Como é que eu, né? Não dá. Era algo que não era tão plausível pra mim. E quando eu vi essa enxurrada de encomenda, eu falei, gente, acho que dá sim, né? E aí virou uma chavinha na minha cabeça, acendeu uma luzinha ali, que ficou piscando ali, né? Mas beleza, fui levando e fui tatuando também. Começaram a surgir mais tatus e tal. E aí chegou um momento, com relação à tatuagem, que eu tava me sentindo muito travada e sozinha no estúdio que eu tava trabalhando, porque eu trabalhava sozinha mesmo. E aí, assim, esse estúdio é uma kitnet que, na verdade, é do meu vô. Então eu não pagava pra estar ali, era ótimo, porque eu não gastava, né? Isso me ajudou demais, muito, pra conseguir ali, né? Porque eu não ia ter condição de pagar o aluguel da casa que eu moro, mas o aluguel do espaço da tatu. Então isso foi perfeito, encaixou certinho. E aí eu comecei a ter mais encomendas de tatu não, mais orçamentos de tatuagem, fui fazendo um pouco mais. Só que numa proporção muito maior, o bordado começou a crescer. Então a tatuagem subiu um degrau, o bordado subia sim. E na minha cabeça isso seria totalmente contrário. Eu não esperava que o bordado fosse crescer tão, assim, exponencialmente na minha vida. E aí chegou um momento na tatu que eu tava me sentindo muito assim, sozinha. E isso já era ali no fim de 2022. No finalzinho de 2022, aproximadamente ali em dezembro de 2022, foi que o bordado assim explodiu na minha vida. Em dezembro eu lotei a agenda, em janeiro de 2023 desse ano eu lotei de novo e assim, desde outubro de 2022 eu já tava pegando muitas encomendas de bordado. Eu comecei a fazer portas maternidade, né, bordadas, para mães ali que queriam colocar na porta da maternidade e depois enfeitar o quartinho dos bebês delas. E eu comecei assim, lotar minha agenda mês após mês com isso, mas eu também levava tatu em paralelo. E aí chegou nesse momento, nessa questão, né, no comecinho de 2023, ali de janeiro, fevereiro, eu conversei com uma amiga minha que foi a primeira pessoa que me acolheu no mundo da tatuagem. Ela é incrível, também chama Isabela, é minha xará. E aí a gente decidiu que eu ia me mudar pro estúdio dela. Dela e da Dani, que é a irmã dela que trabalha junto. E aí eu me mudei pra lá em março de 2023. A gente começou a conversar sobre essa mudança ali no comecinho de 2023. Em março eu me mudei. E aí, obviamente, começaram a surgir mais tatus, mas ao mesmo tempo eu tinha mais bordados ainda. E isso começou a pesar um pouco na balança pra mim, porque eu tinha muito mais bordados do que tatu. E aí eu passei ali alguns meses com a Isa e com a Dani, e chegou num momento que eu falei, eu acho que não tô mais dando conta de fazer as duas coisas, e entre as duas coisas, eu acho que eu prefiro o bordado, por alguns motivos. Porque a tatu era muito intimista pra mim. Eu ficava muito nervosa para fazer a tatu, porque é algo permanente na pele de uma pessoa, não é uma coisa simples de se fazer. Eu tinha que ficar ali
em contato com aquela pessoa o tempo todo, tinha que encostar e fazer. Era algo assim que me deixava muito ansiosa também, apesar de ser algo que eu goste. Já o bordado não. Eu trabalho da minha casa, eu faço o horário que eu quero, eu sou minha própria chefe, enfim, eu sentia que eu tinha um pouco mais de liberdade criativa também no bordado. E aí cheguei pra Isa, né, e falei, Isa, acho que eu vou sair, eu vou liberar o espaço aqui, porque eu ficava meses sem ir pra lá. Porque eu tinha muito mais bordado do que tatu. Surgia, tipo, uma tatuagem por mês, mais ou menos, pra mim. E acabou que não tava mais compensando. Então eu larguei a tatuagem e eu me voltei 100% pro bordado. E isso foi uma das melhores coisas, assim, depois de ter escolhido sair da faculdade, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu vou explicar pra vocês por quê. Desde que eu comecei a pegar muito mais encomendas com bordado, algumas pessoas me mandavam mensagem perguntando se eu dava aulas de bordado. E aquilo me surpreendeu muito, porque eu pensei, nossa, não faz tanto tempo que eu bordo, né? Não tenho, na minha cabeça não tinha tanta experiência com bordado. Eu falei, acho que dar aulas não sei, porque eu fiquei insegura, falei, nossa, a gente sempre tem mania de achar que a gente sabe menos do que a gente realmente sabe, né? Pelo menos eu. E eu também sempre tenho mania de subestimar as minhas ideias e os meus produtos, os meus bordados e o meu conhecimento. Sempre tive essa mania. E aí, só que começou a chegar muita gente perguntando se eu dava aula. Mas assim, muita gente mesmo, porque eu comecei a mesclar o bordado com impressão no tecido, com pintura ali, né? Porque eu faço todos os meus desenhos digitalmente pelo iPad e depois eu imprimo no tecido. E aquilo parece uma pintura, uma aquarela ou uma estampagem no tecido e eu mesclo isso com o bordado. Então os meus bordados, eles são um pouco diferentes do que as pessoas estão acostumadas nesse meio, né, de porta-maternidade, enfim. E aí começaram a surgir muitas pessoas mesmo perguntando se eu dava aula. E o Ian sempre falou pra mim que eu precisava ensinar aquilo que eu sabia e que seria muito legal se eu conseguisse dar aulas. E eu falo que assim, as coisas vão se juntando como um quebra-cabeça muito maluco e muito doido. Porque há pouco tempo atrás, assim, ano passado, enquanto tudo isso acontecia na minha vida, o Ian começou a fazer aulas de curso, para lançamento de curso, para tráfego pago, para gestão de tráfego. E aí eu falei, gente, e ele é fotógrafo e videomaker, né? Então eu falei, eu acho que eu preciso juntar o útil com o agradável ali e a fome das pessoas e criar um curso, criar um produto. E foi o que eu fiz. Em maio de 2023, eu decidi que eu ia lançar um curso de bordado para pessoas que não sabiam bordar e queriam aprender, ou para pessoas que já bordavam e queriam começar a vender os bordados, ou para pessoas que queriam aprender a bordar por hobby, para renda extra, enfim, englobando ali todo esse tipo de público. E foi o que a gente fez. Dia 1º de julho de 2023, a gente lançou o curso Vivendo de Bordado. Eu tava com muito medo, eu tava muito insegura. Todo aquele sentimento que eu senti quando eu saí da faculdade voltou um pouquinho, mas com uma proporção muito menor, obviamente. E deu tudo certo, porque no primeiro dia, no dia do lançamento, a gente fez uma venda e eu fiquei muito feliz. Foi algo muito gratificante. E a gente tá muito bem, muito feliz assim. E a minha vida tomou um rumo que eu nunca achei que ela fosse tomar. Tudo isso porque eu consegui pular a barreira do meu medo e tomar uma decisão que eu sabia que ia ser julgada, que ia ser criticada, mas que mesmo assim eu tomei. E foi incrível. É muito gratificante olhar para trás hoje e falar, nossa, eu consegui, sabe? É muito legal. E eu espero que todo mundo que se identificou com aquele vídeo que eu postei há 681 dias atrás, possa assistir esse vídeo e sentir um pouquinho ali de esperança e sentir que você não tá sozinho. Não tá sozinho. E as coisas começam a se encaixar, como eu disse, como um quebra-cabeça maluco, que é a nossa vida. A nossa vida é assim. Então, eu espero mesmo que esse vídeo sirva muito ali para as pessoas que se identificam, para elas conseguirem ter
a coragem que falta para tomar ali o primeiro passo. Ah, e antes que eu me esqueça, voltando à questão do tratamento psiquiátrico, que eu fui bordando ao longo do meu tratamento todo. Por quê? Primeiramente por um hobby e depois por trabalho. Então, quanto mais eu bordava, mais eu conseguia entrar no meu mundo ali e controlar a minha ansiedade. Então, muito claro que eu fiz terapia, lógico, eu fiz tratamentos alternativos, enfim, mas muito por conta do bordado, o meu tratamento psiquiátrico durou só 8 meses. Então, eu comecei o tratamento e em 8 meses eu tive alta da psiquiatra, parei de tomar remédio. Hoje eu não tenho mais nenhuma crise de pânico, eu tô livre dessas crises. Eu tenho ainda, claro que tenho ansiedade, mas eu sei me controlar. O bordado me ajuda muito a ter esse controle da minha ansiedade. Como eu passo muito tempo ali naquele meu mundinho, eu consigo esparecer de forma assim que me ajuda muito. E hoje eu também consigo, muito por conta da terapia também, identificar os meus sinais e me controlar sozinha sem precisar de remédios. As crises que eu tenho hoje são picos de ansiedade, não são mais crises de pânico. E isso também, os picos de ansiedade estão se tornando menos frequentes. Então, assim, minha vida está começando a se estabilizar, física, psicológica e, enfim, todos os meios, assim, mente da vida. Então, psicologicamente, hoje eu tô muito melhor. Eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, com certeza. E é isso. Nesse meio tempo aí, nesse caminho todo, eu e o Ian, a gente viajou bastante, a gente curtiu muito, a gente fez a nossa primeira viagem internacional juntos. Foi incrível, então eu posso dizer que tudo o que aconteceu na minha vida nesses 681 dias, eu devo, a minha decisão lá atrás, e 2, ao bordado. Recentemente eu escutei uma frase que ficou muito na minha cabeça e eu quero compartilhar com vocês, que é: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Reflitam aí o que essa frase significa para vocês. Para mim, ela significou muito, por isso eu quis trazer para vocês também. Bom, eu sei que não é o intuito desse vídeo, mas se você se interessa também por trabalhos manuais e você se interessa por bordado, o link do curso vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse e queira conhecer um pouquinho mais sobre esse universo lindo que é o bordado. E a partir de hoje, então, esse canal vai ser voltado para isso também. Então eu vou começar a trazer mais coisas sobre o meu dia a dia com o bordado, sobre como a minha vida mudou, assim, de maneiras gerais com relação ao bordado e conteúdos também sobre bordado. Se você tem interesse aí em ver como é que vai ser daqui pra frente e os conteúdos sobre bordado, não esquece de dar o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal. É isso, eu espero que você sinta um quentinho no seu coração e que esse vídeo possa te ajudar das mais diversas maneiras possíveis. Um beijo!